Então vamos lá, né? Bora trabalhar. Então sejam todos bem-vindos, sei Vicky. Aproveito para agradecer aos nossos parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, aos nossos novos alunos do Psicoclínica 360. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela participação, pelo comprometimento com a nossa profissão, com a psicologia. Fico imensamente grata de vocês terem o mesmo brilho no olhar que o meu e tanta vontade e compromisso assim com a nossa profissão, tão desafiante e tão bonita. Hoje é a nossa 10ª live de terça, porque semana passada nós fizemos algumas surpresas, né? Direcionada para psicólogos, para estudantes de psicologia que querem atuar na área clínica, que já atuam na área clínica, ou que querem fazer uma transição de carreira, ou conciliar duas áreas, né? De repente trabalho na área administrativa e trabalho na área clínica, ou trabalho no RH e trabalho na área clínica. Então sejam todos bem-vindos. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga, professora, palestrante e há mais de 20 anos estudo diversos temas da psicologia. Sou psicóloga clínica. Em 2019 nós iniciamos timidamente esse percurso na internet, trazendo conteúdos da psicologia para além dos muros da faculdade. E a partir do ano passado, esse mês nós completaremos um ano que nós estamos aqui semanalmente, trazendo conteúdos da psicologia para ampliar, para clarear, para trazer um novo olhar para as nossas vidas, essa possibilidade para fortalecer o nosso caminhar na vida adulta, cuidar da nossa profissão, cuidar da nossa vida pessoal, de uma forma diferente, em forma de live, em forma de exercícios terapêuticos. Então, todas as semanas nós estamos aqui. Deus tem dado, né, saúde e força para a gente seguir em frente. Ei, Marro, Ana Lúcia, ei, Adelina, ei, gente. Eu falei, Vicky, Ariane Tavares. Essa semana é uma semana bem especial pra gente. Por qual motivo? Peraí, deixa eu voltar aqui, que a música já estava no final, já estava escutando há mais tempo. Já chega com o Wendel Carvalho no YouTube. Essa semana é uma semana bem especial pra gente. Bem especial. Porque nós iniciamos a primeira turma do nosso Psicoclínico 360, método 12Ps. E aí, ontem foi a nossa primeira aula. E nesse desafio do Psicoclínica, nós estaremos juntos 12 semanas, 90 dias, cerca de 3 meses, com aula teórica, prática, com estudos de caso, para fortalecer a nossa prática clínica, para que a gente se sinta mais seguro e confiante, para que a gente faça esse caminho juntos. E ontem nós já tivemos a nossa primeira aula. E a partir dessa aula, eu fiquei pensando o que eu queria trazer hoje. E ontem nós fizemos uma discussão, uma conversa bem interessante, sobre a questão da primeira sessão. Ei, Ana Cristina, ei, Babi, bem-vindas. Então, o tema de hoje tem a ver com a primeira sessão, né? Eu coloquei algumas perguntas aqui para nos ajudar nessa reflexão. Ok? Respondam aí, por favor. Reflitam aí comigo, por gentileza, sobre a primeira sessão. Na opinião de vocês, quando essa primeira sessão ela inicia? Pensem aí, por favor. Na prática de vocês, de acordo com o que vocês têm trabalhado. Quando que começa, quando inicia essa primeira sessão? Segunda pergunta. Será mesmo que é no mesmo momento para a gente, psicoterapeuta, e para o paciente? Ei, Bató. Quando inicia? Será que é o mesmo momento para a gente e para o paciente? 3. Tem como a gente se preparar para essa sessão, para esse encontro? Tem algum tipo de preparo? O que você aprendeu na faculdade? O que foi te ensinado nas primeiras aulas de clínica? Ou na sua prática de estágio? Ei, Matheus, seu lindo, bem-vindo. Hoje nosso tema é sobre a primeira sessão, tá? Gente, aproveita que tem uma partezinha, assim, adicione um comentário. Não me deixe aqui sozinha não, viu? Observe aí na sua prática, observe aquilo que você aprendeu, me escreva a sua opinião, algum comentário que você tem sobre aquilo que a gente está falando. É um modelo de live, mas interage aqui comigo, hein, gente, por favor.
Então, quando inicia, será que é no mesmo tempo para o paciente e para o terapeuta? Se tem como realmente a gente preparar essa primeira sessão, para esse, né, a gente preparar esse encontro. Qual é a orientação da sua abordagem, a abordagem, a linha de pesquisa que você escolheu, né, da abordagem que te orienta para fazer os tratamentos? O que você aprende com essa abordagem, né? Você recebeu alguma orientação a partir dessa abordagem? Quais são as anotações, as investigações que são indispensáveis nesse primeiro momento? Então a Ana colocou assim, não, na minha opinião não tem como, né? Uma primeira sessão. Mas tem algumas anotações, algumas investigações que são indispensáveis, que a gente não pode deixar de perguntar nessa primeira sessão? É necessário, é a próxima pergunta, é necessário, é obrigatório se fazer uso de uma anamnese? Como vocês têm feito isso? Toda sessão vocês começam da mesma forma, do mesmo jeito? É a mesma coisa para atendimentos online e no presencial? Tem tanta diferença assim ou não tem nenhuma diferença? Vocês costumam na primeira sessão fazer algum tipo de acordo? Combinados que se fazem necessários nessa primeira sessão? Você tenta receber esse paciente ou cliente de uma forma mais clara, organizada, para que ele compreenda o que é um processo psicoterapêutico? Pouca diferença online para o presencial. Faço acordos. Galerinha da psicologia que está aqui, bora lá, hein? Vamos interagir, porque essa troca amplia o olhar, que somos muitos, são muitas práticas. E a gente está aqui aproveitando esse momento para olhar para o nosso fazer, para olhar para as coisas que a gente pode fortalecer a nossa prática clínica. Você lança a mão de fazer um momento psicoeducativo? Hoje eu fiz um stories falando sobre isso, né? Se faz necessário a gente ter um momento psicoeducativo para explicar para o paciente o que é um processo terapêutico, o que é uma psicoterapia, como ele pode aproveitar melhor esse encontro. A gente vai usar essa sessão para fazer isso, tem outras formas de fazer. Como você tem feito? E aí então tem esse olhar, né? É um encontro, né? Moreno ainda fala isso. Um encontro, né? De duas pessoas, dos olhares, né? A escuta. Então nesse momento desse encontro, a sessão ela começa aqui. Então vamos olhar também para isso, né? Kátia, por que isso é importante? Vou reforçar. Para a gente saber o que a gente está fazendo. A gente já se formou, então se espera que a gente tenha uma postura nos atendimentos, algo que passe segurança, algo que esteja de uma certa forma preparado em nós, né? Mas não necessariamente engessado, para que desde o primeiro atendimento a gente possa passar confiança e segurança para o nosso paciente, para que ele perceba a importância da presença dele, a importância desse trabalho, para que ele não tenha dúvidas de te indicar para alguma outra pessoa, porque ele confiou nesse acolhimento, nesse processo. Para que você possa fazer um trabalho diário, com constância, com sequência, de atendimentos bem feitos, organizados, claros, confiáveis, para te dar mais credibilidade, para que você possa se sentir mais capaz, mais seguro de exercer sua profissão, para que seus clientes percebam o seu diferencial, para fortalecer sim a nossa prática clínica, a nossa profissão, para que a gente não se sinta um impostor, né? Será que eu estou fazendo da forma correta? Eu estou fazendo só do meu jeito? Eu costumo dizer que a nossa profissão, a gente tem esse trabalho isolado, né? Mais solitário. E quantas vezes a gente não compartilha, a gente não conversa entre a gente para falar assim, peraí, qual que é a prática? O que você tem feito? O que você tem estudado? Quais são os ensinamentos? Quais são as novas orientações? A nossa obrigação no nosso juramento é seguir 3 pilares, que é, no mínimo, nos manter em constante estudo e aperfeiçoamento, e aqui não necessariamente é obrigatório ou uma pós-graduação ou um curso específico, mas se manter em estudo. E é óbvio que eu também lanço mão de pós, de outros cursos, de outras formações, mas em qual momento, né, que a gente de fato pode falar dessas coisas pós-formatura ou iniciando uma prática clínica,
Tem pessoas que estavam trabalhando numa outra área e com a pandemia vieram para a área clínica. Tem pessoas que se formaram na pandemia e tem esse buraco, esse gap que não praticou tanto. As clínicas não estavam tão cheias, os atendimentos passaram a ser online. Então, eu sei mesmo o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, eu tenho organizado isso, está claro. Estou passando isso de uma forma segura. O paciente que chega, o cliente que chega, ele percebe que isso está organizado e claro para mim. Paula e Denise, sejam bem-vindas. Então, para a gente saber por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, né? E mais uma vez, lembre-se, em Martinha, lembre-se, não é receita de bolo, tá, gente? Aqui a gente está trazendo um olhar, uma percepção, uma observação que eu faço ao longo de todos esses anos, do que eu experimento, do que foi passado para os alunos, do que a gente aprendeu nas supervisões, nas aulas de clínica escola, para todas as pessoas que já fazem supervisão comigo e nesse trabalho bonito que a gente está construindo do Psicoclínica. Então, para onde a gente deve olhar, onde começa o nosso trabalho e se de fato começa quando a pessoa entra no seu consultório e será que não tem outras informações que a gente pode olhar para além disso, né? Lembre-se que a vida é viva, cada pessoa chega com uma necessidade, cada pessoa chega com uma demanda, são muitas formas diferentes de expressão, de expressões, né? E cada pessoa é única. Então, por mais que a gente tenha um modelo, uma referência, uma forma, na hora que aquela pessoa chega, na hora que acontece aquele encontro, muitas novas respostas podem aparecer. Mas a gente se sente preparado e confiante e seguro para fazer vários primeiros atendimentos? Lembrando que mesmo que a pessoa seja o seu paciente, quando ele volta, é de novo um novo atendimento. A gente já tem alguns elementos, já tem algumas informações, às vezes já tem um plano de trabalho, mas aquela sessão também é única, né? Cada sessão parece que realmente é uma primeira sessão com aquela pessoa. Além da possibilidade da transformação. Nós trabalhamos com isso, né? Com essa possibilidade das pessoas se ressignificarem, se reinventarem, se desconstruírem, se reconstruírem. Então, naquele novo encontro, eu não sei, né, se o nome fictício, né? Se o João é o mesmo João que eu encontrei na sessão anterior. Se eu estou me relacionando com uma imagem, né? Ou com a pessoa que se apresenta. Então, reflitam aí, por favor. Observem se isso faz sentido para você. Se faz sentido, me dê um sim. Se não faz tanto sentido, escreva qual que é a sua opinião. Fiquem à vontade para esse espaço de discussão, de reflexão. Ok? Bora lá. Olhando então para o paciente, o que a gente pode observar, né? Eu tenho um pensamento ótimo, uma observação que é assim. Há quanto tempo esse paciente que está te procurando, ele está pensando em fazer psicoterapia? Você parou para pensar nisso? Às vezes, ele está lá com o seu número, um tempão, alguém falou assim, olha, tem uma terapeuta para te indicar, o nome dela é Kátia, anota o telefone dela aí. 31-98454-0096. Como que você vai salvar? A Kátia, psicóloga do fulano. E aí meu nome fica lá no telefone da pessoa, às vezes eu posto um status, se ele salvou, ele vê meu status. E às vezes a pessoa fica lá pensando, inúmeros dias, né? Será que eu faço terapia? Será que eu não faço terapia? Será que é com a Kátia? Será que é com uma outra pessoa? Será que eu faço online, eu faço presencial, eu vou pro convênio? Essa relação com a gente começa antes da gente chegar na vida da pessoa presencialmente. É quando ela começa a pensar na possibilidade de fazer um processo terapêutico. É quando alguém dá uma cutucada nela, quando ela assiste um filme, é quando ela lê um artigo, é quando ela vê uns stories, ou recebe alguma figurinha no feed. E ela começa a criar já uma imagem desse terapeuta, desse psicoterapeuta dentro dela, né? Aí um outro elemento importante que a gente pode observar é, foi uma indicação? Ou essa pessoa te encontrou de forma aleatória na internet? Kátia, por que isso faz diferença? Porque eu mesma recebo algumas indicações e muito obrigada, viu, gente, as pessoas que indicam o meu trabalho, sou muito grata por isso. Eu também indico muitos de vocês para muitas pessoas através do movimento Val Psicólogo. E as pessoas, às vezes, quando recebem uma indicação, pela relação que vocês já têm comigo, a pessoa já me manda uma mensagem no WhatsApp, de fato, como se ela me conhecesse. E Kátia, tá boa, Flor, tô sabendo que tem que mandar para você uma mensagem urgente.
para você dar prioridade para ler as minhas mensagens no WhatsApp. Foi fulano que te indicou. Por gentileza, me arruma um horário essa semana. Diferente daquela pessoa que às vezes viu uma live minha aleatória, um Reels nosso, e falou assim, vou tentar marcar com essa pessoa. E não conhece meu trabalho, não me conhece, mas me viu, né, na internet. É diferente. Né? As pessoas que já chegam mais aquecidas através de uma indicação e as pessoas que elas encontram a gente de forma aleatória. Não estou dizendo que o tratamento vai ser mais potente ou não em nome disso, mas eu estou falando que essa é uma informação que a gente pode olhar para ela também, né? Essa pessoa, quando te procura, ela tá te procurando, fazendo pesquisa em relação aos valores de sessão. Ei, Kátia, tudo bem? Queria saber qual é o valor da sua sessão. Às vezes eu recebo mensagens assim, diretas, né? São pessoas que conhecem, que tem uma referência na tabela do CRP, elas sabem qual é a média dos valores de sessão, elas conhecem que tem um valor mínimo, médio e máximo, ou elas estão atraídas por alguma questão do valor social, ou elas estão tendo uma referência de um valor de uma sessão, de um acordo que você fez com um cliente seu. Observe aí, avalie os clientes de vocês e as propostas que vocês estão recebendo para fazer um trabalho de psicoterapia. Vocês conseguem observar se essa pessoa que está te procurando, ela está com uma questão que é urgente, é do agora, está acontecendo, está quente, e ela precisa marcar, ela está agoniada para marcar, ela se sente abafada, ou não, é uma situação que já passa na vida dela durante muitos anos, muito tempo, e que agora ela resolveu olhar para isso? Vocês param para observar como essa conversa inicia pelo WhatsApp? E se às vezes a pessoa ela aproveita inclusive o WhatsApp para já mandar um áudio assim, de 16 minutos contando qual que é a vida dela, num objetivo de dar uma esvaziada ou de fazer com que a gente entenda qual que é o caso de uma vez, tentando ganhar um tempo, ou mesmo aliviar mesmo, né? Porque é uma prática hoje o uso da ferramenta do WhatsApp, né? Estava contando ontem que na época a gente tinha um telefone só, né? Ou um telefone fixo. E quando a gente começou a ter telefone celular, era uma coisa tão privada, assim, tão pessoal, que a gente não passava o nosso número pessoal para as pessoas, né? E hoje em dia, poucas pessoas têm 2 números, poucas pessoas têm um número profissional e pessoal, porque o próprio WhatsApp ele mistura essas informações, né, pelo WhatsApp Business, mas se faz necessário algumas pessoas, né, que têm secretária ou que tem uma secretária virtual para fazer essa separação, até para colocar um determinado limite nessa relação terapeuta-cliente. Aí vocês observam como que essa conversa começa, quais são as perguntas principais que você faz logo no início, quando essa pessoa chega para você. Gente, olha o tanto de informação que a gente pode levantar antes da pessoa entrar no seu consultório ou antes da sessão começar online, né? A gente também pode observar se é a pessoa que marca, ela que marca a sessão, ela que manda a mensagem, ou alguém está mandando por ela. É a esposa que está marcando para o marido, o namorado que está marcando para a namorada, são os pais que estão marcando para os filhos, ou são os filhos que estão marcando para os pais. De quem é esse lugar, né? De quem é essa fala. A gente também pode observar se a pessoa ela está colocando esse processo terapêutico como uma prioridade. Né? Kátia, eu resolvi que eu vou me cuidar e fazer terapia para mim é uma prioridade. Então eu vou negociar no meu trabalho um horário igual eu faço com as consultas médicas. Ou eu vou separar semanalmente um horário para isso, ou vou separar quinzenalmente um horário para isso. Ei, Gleidson! Ei, Carol! Ei, gente! Que bom que vocês estão aqui. A gente está falando sobre a primeira sessão, viu? E pontos que a gente pode observar em relação a esse início dessa relação. A pessoa, então, ela tem flexibilidade de horário, às vezes ela não tem flexibilidade, mas ela está colocando fazer terapia como algo que seja prioridade na vida dela? Ou não? Se der, eu vou. Essa semana eu tô bem, eu não vou na terapia. O paciente, ele entende a diferença entre o que é uma consulta e o que é um processo terapêutico? Será que está claro para as pessoas? Ou tão acostumadas a um modelo médico, elas acham que de repente elas vão marcar uma consulta com um psicólogo e vai ser um encontro, ou vai ser um pacote, eu não sei a forma que vocês trabalham,
e então depois de 10 sessões, ou não sei quantos encontros, ou um mês ela vai embora. Será que ela compreende a diferença de consulta e processo? E se vocês se lembrarem de mais alguma coisa, me escrevam aí. Kátia, eu acho que eu vejo outras situações. Eu vou repetir de forma rápida só para lembrá-los, né? Pontos importantes para se observar, olhando o ponto de vista do paciente, né? A gente pode observar há quanto tempo que ele deseja fazer um processo terapêutico, se foi uma indicação ou se ele encontrou seu nome aleatório, se ele já chega só para fazer uma pesquisa de valores, se ele se encontra com uma situação que é urgente ou algo que já está na vida dele há muito tempo. Observar como essa conversa se inicia pelo WhatsApp, textos longos, curtos, muito objetivos. E observar quem fala, né? De qual lugar que essa pessoa fala. Se é a própria pessoa que marca ou se é algum conhecido, parente, amigo, alguém do trabalho. Se essa pessoa ela tem flexibilidade de horário ou se ela não tem. Mas se ela está dando prioridade para esse momento da vida dela, para esse tratamento da vida dela. Se ela compreende qual é a diferença de consulta e processo terapêutico. Né? Um resumão aí. E veja se vocês se lembraram de mais alguma coisa. E agora olhando do ponto de vista do terapeuta, né? Do psicoterapeuta. O que eu percebo e observo ao longo desses anos que é comum entre nós? Independente da abordagem que a gente segue, combinado? E a ideia é essa aqui, né? Nas lives de terça, nós somos todos psicólogos. Hashtag somos todos psicólogos. A gente não está aqui para falar de abordagens. A gente pode até falar das abordagens, mas a ideia é não nos dividir, ok? A gente está aqui para fortalecimento da nossa prática clínica. Nós estamos aqui para trazer temas que são comuns da nossa prática no consultório. Então, olhando para o terapeuta, né, para o psicoterapeuta, o que é comum entre nós? É comum entre nós o acolhimento. Todos nós somos psicólogos e aprendemos que numa sessão, numa consulta, numa primeira sessão, é muito importante que a gente acolha quem está chegando. Kátia, o que é acolher alguém que está chegando? Né? É a gente estar ali no presente, tendo e exercitando uma escuta no presente e ativa e atenta, todos os nossos sentidos, na verdade, né? Mas estou colocando aqui a escuta como principal, porque o nosso trabalho é através da fala, é da elaboração do pensamento, é da elaboração do texto interno que roda dentro das pessoas, dentro de nós. Então, o que é comum é acolher o seu paciente. É uma primeira sessão. Claro que vocês vão falar assim, na segunda, na terceira, na quarta, mas a gente está aqui colocando como um pontapé, né? E acolha essa pessoa, inclusive, pelo WhatsApp. Ai, Kátia, você está falando que é para eu trabalhar pelo WhatsApp, fazer sessão pelo WhatsApp? Não, estou falando isso não. Estou dizendo para que você possa observar dentro do seu coração, se acolhe, entenda que as pessoas elas não sabem como funciona um processo terapêutico. E que às vezes por uma urgência, um desespero, ela está usando essa ferramenta de uma forma que na condução do trabalho pode ser inadequada, mas é a forma que ela encontrou de te falar o que ela está vivendo. Então você acolhe, né, aquela forma, aquele jeito, como ela chega, e aí você vai no seu manejo conduzindo aquela conversa até marcar uma primeira sessão com essa pessoa presencial ou online. Então, o acolhimento, a escuta atenta, presente e ativa, essa construção desse lugar seguro, onde nós podemos ser nós mesmos, para que o paciente possa ser ele mesmo, despido. Mas a gente não vai chegar tirando, né, a roupa de uma vez, né, gente? As pessoas elas chegam, elas não conhecem, é uma construção de uma relação. E então, às vezes, tem gente que já chega pronto, né, por um processo, já veio de outros processos terapêuticos, já são pessoas mais reflexivas, mais profundas, mais da análise. Mas tem pessoas que têm dificuldade com a fala, com o texto, de identificação de emoções. Quantos de nós passamos algumas vezes na vida anestesiados, sem identificar aquilo que vivemos, sem elaborar? Então que a gente também tenha paciência de construindo junto com aquele paciente, junto com aquele cliente, um lugar seguro, um lugar de fala, um lugar da verdade dele, né? Onde ele possa trazer aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, como ele enxerga, como ele interpreta o mundo, como ele interpreta a vida. Endereçado para aquele espaço, para você como terapeuta naquele momento,
dessa imagem também que ele construiu sobre você, sobre nós, né? E que a gente possa, de forma comum, ter interesse, assim, se interessar por aquele ser que está ali, né? Que a gente realmente se importe com aquela vida que se apresenta. Eu costumo dizer que para a pessoa pegar o telefone e ligar, a gente tem nossa, às vezes para alguns tem uma luta interna. E na hora que essa sessão ela inicia, né, ou ela continua através do atendimento, para que a gente possa de fato se interessar por aquela vida que está ali. Que a gente possa compreender que nós somos uma demanda relacional. E esse paciente ele se relaciona com todas essas imagens que ele fez sobre nossa profissão, nosso trabalho, por quem falaram que nós somos, ou das fotos que ele viu, das mensagens que nós escrevemos, que ele já começa a se relacionar com a gente antes da gente saber que ele existe, né? O que é comum também entre a gente é que a gente possa fazer uma avaliação honesta da demanda desse paciente, que pode chegar confuso, em estado de sofrimento, ou na pressa, né, na urgência de querer resolver alguma coisa, e que a gente possa identificar se esse caso deve ser acompanhado por nós ou não, se a gente precisa encaminhá-lo para um outro profissional, e que a gente tenha essa humildade de fazer os encaminhamentos. Isso é comum, né, na nossa prática. E que a gente possa também explicar de forma clara que a psicoterapia é um processo de acompanhamento através da fala, da escuta, da organização, da elaboração, da desconstrução, da reconstrução dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das histórias que contamos, das nossas vivências, experiências, do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso existir. E que é um trabalho de psicoterapia, ele é feito junto, né? Nós estamos lá junto com essa família, com esse casal, com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes. E que a responsabilidade de trazer o conteúdo, de trazer essas informações, de trazer essas elaborações dos pensamentos, do olhar da vida, da forma de viver, do sentir, das interpretações, é dele. E por que não a gente pode facilitar isso? Porque num primeiro encontro, se a gente já deixa claro como o processo ele pode ser, esse paciente, esse cliente, ele pode aproveitar melhor as sessões que são dele. O processo é dele. E que a gente se sinta seguro para passar isso com clareza. E a gente possa se sentir seguro para que ele compreenda como é o processo. E mesmo que ele não fique, ele vá para um outro profissional, na hora de identificar um outro, ele fala assim, engraçado, a sessão com fulano foi uma sessão diferente. Eu me senti acolhido, eu senti que ele teve interesse por mim, me senti respeitado, os acordos dele estavam mais claros. E que ele possa te levar, né, assim, como alguém que atravessou a vida dele naquele momento, com não significante, no sentido, nossa, que profissional foda, mas com um profissional ético, respeitoso que passou por ele, que sabia o que estava fazendo. Então, gente, é por isso que não é, né, só uma consulta, mesmo que seja um único encontro, porque eu posso morrer, né? Eu posso adoecer, eu posso, enfim, faltar ao trabalho. E talvez eu não veja aquela pessoa nunca mais. Então, aquela primeira sessão, né? Esse encontro que acontece, a gente tem essa responsabilidade de coisas que são comuns na nossa prática, a gente poder entregar naquele momento para aquele paciente da forma mais clara e organizada possível, para que ele possa aproveitar aquele momento. Porque ele chega desorganizado, ele pode chegar confuso, ele chega em sofrimento. E como nós estamos ali para recebê-los? Então, no sentido de um preparo rígido, né, engessado, não se faz necessário, né? A gente pode escolher uma determinada metodologia, uma determinada forma de abordagem, o que não pode faltar nesse primeiro encontro, do uso da anamnese, de algumas anotações, mas tem coisas principais que tem a ver com o encontro, com estar no presente, de fazer uma escuta ativa, de suspender o julgamento, de se interessar por aquela história, por aquela pessoa, que se faz mais importante. Quando aquele ser chega pela primeira vez, com talvez até uma esperança, talvez é a última coisa que ele está fazendo para se sentir melhor, para se sentir mais saudável, para se sentir
para sentir que ainda há esperança na vida, no viver, nas pessoas. E aí cada um com a sua experiência, né? Eu não sei qual público que você atende. Cada um trabalha aqui num nicho, né? E observe se isso faz sentido para vocês. Como tem sido, né, as suas primeiras sessões com seus pacientes. Cada sessão ela é única. De fato, eu percebo que é como se fosse pela primeira vez. Porque as transformações, o olhar, a visão, o impacto que o paciente traz a partir de um primeiro encontro, de quando ele começa a se escutar, já acontece na vida dele, né? Assim como pra gente, quando a gente vai fazer psicologia, eu brinco que tem um laser na porta da sala, né, para os cursos presenciais na época, que nunca mais nós seríamos os mesmos. Às vezes uma pessoa que se dispõe a contratar o nosso serviço e ela tá ali, talvez com muito esforço para nos contar aquelas histórias e como ela organizou isso tudo, ela tá fazendo isso com bastante esforço, né? Às vezes dói, a gente às vezes se envergonha do nosso processo, às vezes a gente se sente imaturo, inadequado, sem habilidade de lidar com a nossa própria vida. Ou às vezes a gente se acha foda, que tá todo mundo no mundo errado e só a gente que sabe das coisas. Então o paciente ele chega da forma que ele é. E que o nosso papel é fazer o manejo desse encontro, né? Para que ele possa aproveitar da melhor maneira essa primeira sessão. E é óbvio, com o jeito que você trabalha, da forma que você trabalha, de como você foi orientado, você vai preenchendo essas lacunas de informações que são importantes, o preenchimento da anamnese. Tem várias formas que a gente pode fazer para não ficar tão preocupado com o formulário. Você pode encaminhar ele antes, ele preencher o básico, né? Nome, cidade, idade, motivo principal, estado civil. A gente tem internet hoje, gente, o WhatsApp tem uma ferramenta tão, né, possível. Né? Os acordos que você pode fazer na sessão, mas você pode deixar, se você se interessar, de uma forma escrita, para que ele se lembre de quais acordos que foram feitos. Às vezes naquele momento ele não está ali para isso, né? Ele está querendo lhe falar mais dele. E às vezes no início de um acompanhamento, ou da nossa insegurança de fazer os processos, a gente está mais preocupado com a nossa forma de atender do que com a pessoa que está ali. É Stephanie, Soninha, Raara. Então, que essa primeira sessão, aquilo que é comum entre a gente, da escuta, da construção do lugar seguro, do interesse pela pessoa, da avaliação da demanda, do acolhimento, que a gente possa pensar naquela pessoa que chega e que ela chega pra gente naquele momento, mas às vezes a gente já chegou pra ela desde quando ela começou a pensar em fazer um processo terapêutico. Eu reconheço, né, gente, que tem vários caminhos, várias fórmulas. Eu vou repetir, não estou aqui para dar receita de bolo para ninguém, estou aqui compartilhando uma prática, um jeito de fazer, uma forma que eu já estudo e observo nesses últimos 18 anos. E que vocês olhem nesse momento para como vocês fazem, onde vocês aprenderam isso, baseado em quê. Né? Questionem a forma que vocês têm trabalhado também, assim como que eu tenho feito, né? Baseado em quê? A partir de qual lugar? E para que a gente consiga tornar a nossa prática algo que seja mais claro, mais organizado, mais confiável, mais seguro, para que as pessoas possam perceber o nosso trabalho de forma ética, respeitando as pessoas que nos procuram, respeitando a nossa profissão, respeitando os nossos colegas de profissão. Ei, Paula, querida! E aí, para hoje, eu trouxe para a gente encerrar. Quem chegou agora, gente, a live vai ficar gravadinha durante um tempo limitado. E aí vocês voltam lá para fazer essa reflexão com a gente, né? De quando que começa essa primeira sessão. Dentro do paciente, dentro da gente, e o que é comum que a gente pode fazer. Eu encontrei esse livro da Solange Rossetti, O Casal Nosso de Cada Dia. Deixa eu colocar aqui. Dá tempo para quem dá print na tela. E logo no início, ela dá um depoimento dela assim. Abre aspas. Quando eu comecei a trabalhar com terapia de casal, os casais buscavam terapia só quando a situação já estava insuportável. Na maioria das vezes, a razão da terapia era a busca de um ringue para as suas rotineiras e graves brigas ou de um auxílio para realizar a separação. O terapeuta era eleito como um juiz que iria dizer quem estava certo ou como um mágico que conseguiria fazer com que o outro mudasse e aceitasse a demanda dele. Pegando esse trechinho, né?
ela fala assim, né? A maioria já buscavam quando as coisas estavam insuportáveis. Então lembre-se, né? Quando a pessoa te manda uma mensagem, quando ela fala assim, Stephanie, Soninha, Paula, Kátia, eu queria marcar uma sessão, possivelmente essa relação com essa imagem, ela já começou dentro dela. Nos primeiros conflitos, nos conflitos que ela já está vivendo, na relação com aquele companheiro, com aquela família, ou com ela mesma. E aí ela vai, se ela te procura, ou se ela recebe uma indicação, ou se ela pede alguma indicação, ela já está lá, ela já começa esse trabalho. E ela já tem uma imagem do que é um terapeuta, ela já tem uma imagem do que é uma sessão, baseada em algo que ela viveu, ou numa experiência real com um outro terapeuta, ou em algum filme. Então que a gente possa entender esses dois lados, né? De qual que é o nosso preparo para receber essa diversidade de pessoas que se relacionam com uma imagem e a partir de quando essa pessoa já começou a se relacionar com a gente, ou com uma necessidade que ela tem, com uma demanda que ela tem para procurar o nosso trabalho. Então que a gente possa fazer esse reforço, né, no nosso compromisso com a nossa ética, com os nossos pacientes, com os pacientes que estão por vir, com os nossos colegas de profissão, deixando cada vez mais claro para o outro o que é um processo terapêutico, como ele funciona. E sim, lançando mão dessa possibilidade, desse início de um psicoeducativo, dele compreender como que ele pode aproveitar melhor esse trabalho que dá tanto trabalho para a gente e para eles. Eu fico por aqui, me inscrevam, nos dê sugestões de temas. Mais uma vez, um beijo especial para a primeira turma do Psicoclínica 360. Nós estamos juntos nessa jornada, um desafio aí de 90 dias, hoje já é o segundo. Quem já está aí com os desafios, bora lá realizar. E todas as terças-feiras nós estamos aqui para fortalecimento e cuidado da nossa profissão, do profissional da psicologia, dos estudantes de psicologia, indo para além dos muros da faculdade, trazendo temas diferentes que são comuns na nossa prática. E todas as quintas-feiras a gente fala para o mundo todo e todo mundo do mundo, como diz o Tuti Maravilha, para que a gente possa cuidar de temas do nosso dia a dia, para que a gente possa se fortalecer nessa jornada da vida adulta. Beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem e até quinta. Tchau, tchau.